O mercado global de carne vive um momento positivo. Enquanto alguns países reduzem a produção, outros ampliam e abrem novas oportunidades para exportação, e o Brasil está exatamente nesse movimento. De janeiro a outubro, as exportações brasileiras de carne suína cresceram quase 13% em relação ao mesmo período do ano passado. Desafios sanitários, como a peste suína africana, continuam impactando a produção global. Assim, o Brasil se posiciona para se tornar o terceiro maior exportador de carne suína do mundo ainda esse ano, em 2025. E para entender melhor esse cenário e as projeções para o próximo ano, a gente vai conversar agora com o consultor da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, Yuri Machado. Boa noite, Yuri. Seja bem-vindo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos assistem. Yuri, para a gente começar então, né? Nos últimos anos, o consumo de carne suína, né? Quando a gente fala aí do consumo per capita, tem aumentado no Brasil, né? Com projeção de até 2,3% de aumento em 2025, comparado com o ano passado. O que está impulsionando esse aumento? Tem alguma mudança de percepção do consumidor brasileiro sobre a proteína, sobre a carne suína? Com dúvidas, Juliana, desde 2019, quando o Brasil experimentou um aumento da produção bastante significativo, num primeiro momento para atender um crescimento significativo do mercado de exportação e depois para atender o próprio mercado doméstico, a carne suína ela entrou muito competitiva, e competindo principalmente com a carne de boi, e a gente aumentou aí nos últimos 4, 5 anos ao redor de 5 quilos per capita ano, praticamente 5 quilos per capita ano. Então a gente pode dizer que a carne suína mudou de patamar de consumo, ela passou a ser uma proteína de hábito rotineiro do brasileiro, passou a fazer parte da mesa do consumidor de forma mais frequente, digamos assim, não somente nos momentos festivos. Isso é, claro, um trabalho de toda a cadeia, desde o produtor produzindo com qualidade, passando pelas associações, especialmente a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, que desenvolveu nos últimos 10 anos aí, um trabalho muito intensivo na questão de desmistificar a carne suína e melhorar também a forma de apresentação dela junto ao varejo. Perfeito. E Yuri, segundo a BPA, o Brasil deve fechar 2025 com 10% de aumento nas exportações. Quais fatores que explicam esse avanço e o que dá segurança também, né, para a gente conseguir projetar esse crescimento? O Brasil hoje exporta para mais de 100 destinos em todo o mundo, né? E nós, inclusive, atingimos mercados extremamente exigentes, como é o caso do Japão, como é o caso da Coreia do Sul. E o principal trunfo que nós temos aí nesse crescimento, além, obviamente, da nossa competitividade em termos de ter uma carne em valor bastante acessível, né, e bastante competitiva em custo, né, no mercado internacional, é a sanidade do rebanho. Né? O Brasil é considerado, o rebanho brasileiro é considerado um dos melhores em termos de sanidade no mundo. Nós não temos uma série de doenças aí que acometem outros rebanhos de grandes produtores. E, obviamente, a competência do nosso produtor, da nossa indústria, em conseguir disponibilizar um produto de qualidade, saudabilidade e preço competitivo. Né? Isso fez com que o Brasil, aí, nos últimos 6 anos, praticamente, a gente tenha dobrado os volumes exportados e provavelmente esse ano a gente vai atingir o terceiro lugar, né? Vai superar o Canadá como o terceiro maior exportador do mundo, só perdendo para Estados Unidos e União Europeia. Olha que legal, um grande marco, né? E a PSA, né, que é um desafio sanitário que a gente tem hoje, peste suína africana, continua mudando, né, a oferta mundial. Desde o caso da China em 2018, até a forte queda na produção nas Filipinas em 2019, e agora mais recente, né, um caso ainda só em animais selvagens na Espanha. Como que o status sanitário do Brasil fortalece nossa competitividade nesse cenário, Yuri? A China africana é muito importante a gente destacar que é um vírus exclusivo dos suídeos, né? Então ele não acomete, ele não tem risco nenhum para a saúde humana, mas é um vírus extremamente agressivo, muito resistente e que até hoje nós não temos ainda uma vacina eficaz contra esse vírus. Como tu mesmo falaste, Juliana, a China passou por um problema muito sério há alguns anos, né? Hoje ela tem a doença relativamente controlada, as Filipinas também, mas eles tiveram um prejuízo muito grande aos seus rebanhos, né?
especialmente as Filipinas, que inclusive abriu um mercado grande para o Brasil. E no caso da Europa, a peste suína, a peste suína africana, ela tem atingido mais, por enquanto, os animais silvestres, né? No caso da Alemanha, teve em algumas granjas também comerciais. Na Espanha, é muito recente, né? Faz uma semana que foi relatado o primeiro caso em javalis. E isso, claro, liga um alerta para toda a suinocultura, né? A suinocultura mundial, o Brasil também já está em alerta em relação à biosseguridade, para que a gente evite a entrada desse vírus no nosso rebanho, né? As medidas têm que ser reforçadas, especialmente nas granjas, né? A gente sempre fala que a granja é a barreira mais importante de entrada de qualquer doença. Mas acaba virando uma oportunidade para a gente, né, Yuri? No caso da China e das Filipinas, criou uma oportunidade de mercado de exportação, né? No caso da Espanha, é importante destacar que a Espanha é o maior exportador da Europa, né? Ela exporta mais do que o Brasil em termos de volumes, principalmente mercado chinês e mercado asiático de modo geral, né? Ela teve suspensão de alguns mercados, ainda é muito cedo para a gente entender o impacto definitivo desse foco que houve lá na Espanha, né? Pode criar oportunidades, mas eu acho que a gente tem que entender que o alerta tem que ser maior, né? O setor ele tem que estar mais preocupado em reforçar sua biosseguridade do que propriamente confiar em um maior mercado de exportação. O Brasil tem crescido em exportação, pode atender qualquer mercado no mundo em termos de qualidade, em termos de sanidade, mas é muito triste a gente ver uma suinocultura tão forte como a suinocultura espanhola, né, afetada por esse problema. Esperamos que eles controlem logo esse problema, porque no médio e longo prazo isso não é bom para a suinocultura de modo geral, né? Você acaba tendo indiretamente uma desvalorização do suíno no mercado internacional, né? Mas a Com gente tem que certeza. agora aproveitar, obviamente, as oportunidades que aparecerem no curto prazo. É isso aí. Muito obrigada, Yuri, pela sua participação. Volte sempre aqui no Interligados. Tenha um ótimo final de ano para você. Obrigado, um ótimo final de ano a todos e uma boa noite. Abraço.